Hoje é feriado no Rio de Janeiro porque é o dia do padroeiro da cidade. Este ano a festa de São Sebastião tem um significado especial. Afinal, o Rio está completando 450 anos e uma relíquia restaurada é parte dessa história. Quem conta pra gente ao vivo é a repórter Flávia Grossi. Flavinha, boa tarde. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. As missas em homenagem ao padroeiro do Rio começaram às 5 horas da manhã aqui na igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, que fica na Tijuca, na zona norte do Rio. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, participou de uma dessas cerimônias que foi celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. Depois da cerimônia, o prefeito assinou um decreto reconhecendo a importância da igreja para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui está uma imagem de São Sebastião do século XVI, que teria sido trazida por uma esquadra de Estácio de Sá, o fundador da cidade. Esta imagem, ela acaba de ser restaurada e pela primeira vez em 15 anos, ela vai deixar a igreja em uma procissão em direção à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Originalmente, a igreja de São Sebastião, ela ficava no Morro do Castelo, na região central do Rio de Janeiro, mas ela foi destruída quando o morro foi demolido em 1922. A história do Morro do Castelo se confunde com a própria história do Rio de Janeiro. Vamos conhecer então um pouco, vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Castilho. Escondida entre as árvores, próxima ao Tribunal de Justiça no centro do Rio, a Ladeira da Misericórdia está no calendário oficial das comemorações pelos 450 anos do Rio. O motivo é nobre. Aqui foi onde tudo começou. A pavimentação feita com pedras no estilo pé de moleque data de 1597. É a mais antiga da cidade do Rio de Janeiro. Hoje existe apenas esse pequeno trecho. Aqui era a principal subida do Morro do Castelo, que não existe mais. Nos mapas antigos é possível entender melhor a importância do lugar. Depois de expulsar os franceses e os índios aliados, Mendes Sá decidiu que era preciso construir a cidade a partir de um local mais seguro e não à beira-mar. Ocupou a colina de posição estratégica de frente para a Baía de Guanabara e para a ilha de Villeganhon. E lá para o alto foi levado o marco da cidade, que estava no Morro Cara de Cão. Também foi levantada uma fortaleza, que pela forma de um castelo acabou dando nome ao morro. Depois vieram armazéns, a Casa de Câmara, a cadeia, a Casa do Governador, além da Igreja dos Jesuítas e a Igreja do Padroeiro São Sebastião, que veio a ser a primeira catedral do Rio. Rapidamente, o redor foi ocupado pela população. A cidade se expandia a partir dali. E muitas lendas surgiram, como a que haveria um grande tesouro de ouro e prata escondido pelos jesuítas ao serem expulsos do morro pelo Marquês de Pombal em 1759. O tempo passou e em 1921 o morro foi arrasado. Dava uma área de 66 mil metros quadrados, de formato triangular, e que foi arrasada quase que completamente entre 1920 e 22, usando-se um processo americano de jatos d'água sob alta pressão. O morro era quase todo de terra, então ele foi literalmente dissolvido e com a massa resultante fez-se um aterro que hoje corresponde à área chamada Castelo, aqui no centro da cidade. Poucos registros sobraram do desmonte do Morro do Castelo. Os 66 mil metros cúbicos de terra retirados serviram para aterrar parte da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Jardim Botânico e a maior parte do bairro da Urca. Com isso foi possível reestruturar o sistema viário do nosso downtown, do centro da cidade, e também fazer os aterros necessários para criar áreas novas, como por exemplo o Aeroporto Santos Dumont, a faixa toda de Botafogo e do bairro da Urca. Para a ampliação do centro da cidade com a construção de avenidas, além do Morro do Castelo, também foram arrasados os morros do Senado e de Santo Antônio. A principal obra desse conjunto era a área portuária. A área portuária do Rio tinha que ser modernizada, porque nessa época se aumentou muito o comércio exterior
e Buenos Aires já tinha feito a sua modernização. Então, nós não podíamos ficar para trás. Assim, o Morro do Castelo sumiu do mapa. Em seu lugar surgiram as avenidas como a Presidente Antônio Carlos, Churchill, Franklin Roosevelt, Presidente Wilson, Marechal Câmara, Graça Aranha e Almirante Barroso. No Morro do Castelo morava, em 1922, uma população muito pobre. Muito pobre e, o pior do que isso, uma população que era segregada do resto da cidade. Você tinha prostitutas, você tinha feiticeiros, como eles então chamavam, né, os pais de santo, você tinha ciganos morando aqui em cima e, no geral, gente muito pobre, lavadeira, gente que prestava serviços a outros prédios da cidade. Isso não era bem visto pela sociedade da época, que era muito segregacionista, e, claro, não foi levado em consideração o destino dessas pessoas destruindo-se o morro. O Rio de Janeiro é a única capital do mundo que destruiu o próprio berço.